Os dias estão passando, mas você parece estar apenas existindo, não vivendo. Acorda, cumpre tarefas, volta para casa, repete. Aquilo que um dia foi um sonho virou um rascunho abandonado. O propósito que antes iluminava suas escolhas agora está enterrado sob camadas de distrações. E no fundo algo em você sabe, você não nasceu para viver assim. Existe mais, muito mais. E esse mais começa com um despertar. O estoicismo não é uma teoria velha guardada em livros empoeirados. É uma sacudida, um chamado urgente para acordar e enxergar que o tempo está passando e a sua vida está pedindo para ser vivida de verdade. A maioria das pessoas vive esperando por algo que nunca chega, esperando se sentir motivada, esperando um sinal do universo, esperando que o ânimo mágico apareça e resolva tudo. Mas o tempo vai escorrendo e essa motivação nunca vem. Por quê? Porque motivação é uma emoção, e como qualquer emoção, ela é instável. Um dia você acorda com vontade de vencer o mundo, no outro mal consegue sair da cama. Se você construir sua vida com base em motivação, vai andar em círculos. Por isso, os estoicos não confiavam nesse impulso passageiro. Eles confiavam em algo muito mais sólido, o sistema. Sêneca dizia que a sorte favorece a mente preparada. A vida favorece quem constrói um plano e o executa, mesmo nos dias sem brilho. Um sistema é a disciplina organizada em rotina. É você aparecer para si mesmo, mesmo sem ânimo. É fazer o que tem que ser feito, com ou sem vontade. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia diariamente para si. Ele não fazia isso porque estava inspirado. Ele fazia porque precisava, porque essa prática sustentava sua clareza e sua paz. Isso é sistema. Isso é estrutura, e essa é a base de um caminho real de mudança. Criar um sistema estoico exige 4 pilares. O primeiro é clareza de identidade. Antes de saber o que quer conquistar, decida quem quer ser. Não é sobre cargos, posses ou títulos, é sobre postura, presença, valores. Epicteto dizia, diga a si mesmo quem você quer ser, e então haja de acordo. Então se pergunte, quem eu quero me tornar? Quais são os princípios dessa pessoa? O que ela faz todos os dias? Essas respostas são o alicerce do seu sistema pessoal. A identidade vem antes da ação, e a ação constante constrói caráter. O segundo pilar é o micro-hábito diário. As grandes transformações não vêm de grandes gestos, vêm da repetição consistente do pequeno. 10 minutos de leitura, 15 minutos de movimento físico, 5 minutos de introspecção. Coisas simples, mas feitas todos os dias. O poder não está no esforço esporádico, mas na constância discreta. O que você repete, você se torna, e o que você negligencia desaparece da sua vida. O estoicismo nos lembra disso o tempo inteiro. É a disciplina cotidiana que forja uma alma forte. Sem espetáculo, sem atalhos. Apenas compromisso. O terceiro e o quarto pilar completam o ciclo. Blocos de tempo e revisão constante. Estruture seus dias. Divida sua manhã para cuidar de si, sua tarde para o trabalho essencial, sua noite para revisão e descanso. Não precisa ser rígido, precisa ter direção. E a cada semana revise o que funcionou, o que precisa melhorar. Sem culpa, sem drama, só consciência. O sistema estoico é flexível, mas comprometido. Ele te salva nos dias ruins. Ele sustenta você quando nada mais parece fazer sentido. E quando isso estiver em prática, você verá. Não era falta de motivação, era falta de estrutura. E se tudo isso parece distante, pare agora e olhe para a sua vida com honestidade. Quantas metas estão empacadas porque você está esperando disposição? Quantas ideias boas morreram porque você confiou que um dia acordaria inspirado? A verdade é que a vida não espera o seu bom humor. Ela recompensa a ação, não intenção. Você não precisa de mais vontade, precisa de mais clareza. E mais que isso, precisa confiar menos no impulso e mais no processo. Porque é o processo que te leva longe, mesmo quando tudo dentro de você grita para parar. Isso é maturidade emocional. Isso é presença. Quando você para de depender da vontade e começa a confiar na disciplina, algo muda de dentro para fora. Você deixa de ser alguém que começa e para, que promete e desiste. Você começa a se tornar alguém que constrói,
mesmo devagar, mesmo errando, mesmo com medo. Marco Aurélio, em meio a guerras e doenças, escreveu: "Você está perdendo tempo como se tivesse uma eternidade." A morte o observava, e ele sabia disso. Ainda assim, aparecia para si mesmo todos os dias. E você, que desculpa tem usado para não se comprometer com sua própria vida? Despertar para isso é um ato de coragem. Não é só abrir os olhos, é abrir a alma. É olhar no espelho e dizer: "Chega de me trair." Porque a maior traição não é a dos outros, é a que cometemos contra nós mesmos quando fingimos estar bem, quando aceitamos viver pela metade, quando enterramos sonhos vivos para caber em rotinas mortas. Acordar para a vida dói, mas dói mais continuar fingindo, dói mais se manter apagado. Sêneca dizia: "A vida não é curta, nós é que a tornamos curta por desperdiçá-la." E você, quanto tempo tem desperdiçado com o que não te leva a lugar algum? É preciso coragem para levantar da cama e encarar que o tempo está passando. E não se trata de sair mudando tudo de uma vez. Trata-se de dizer basta, basta de sobreviver, basta de repetir, basta de fingir. Hoje pode ser o dia em que algo dentro de você decide acordar de verdade, sem celular na primeira hora do dia, sem mergulhar nas redes antes de mergulhar em si. É um recomeço, um pacto silencioso. Uma frase simples: "Hoje eu escolho acordar." E mesmo que seja difícil, mesmo que seja incerto, é a escolha que define tudo. Talvez você esteja esperando um sinal, pois aqui está. Este é o seu sinal. Esta é a hora de parar de fugir de si mesmo. Você não precisa mudar o mundo hoje, mas precisa parar de se abandonar. Quantas versões de você já foram apagadas pelo medo? Quantos pedaços seus ficaram para trás só para manter a paz dos outros? Isso não é paz, é autoabandono. E você não veio ao mundo para ser figurante da sua própria vida. Está na hora de reassumir o papel principal, não para agradar, mas para existir de verdade. O tempo é implacável. Ele não para esperar a sua disposição. E quanto mais você adia, mais a vida se apaga. Respire agora, feche os olhos por 2 segundos e pergunte-se do fundo da alma: o que em mim precisa morrer para que o meu verdadeiro eu possa nascer? A resposta está aí dentro. Sempre esteve. Talvez abafada, talvez esquecida, mas nunca morta. E hoje, com um passo consciente, você pode começar a escutá-la de novo. Porque no fim, viver é isso: despertar e manter-se desperto, mesmo quando tudo à volta tenta te fazer dormir de novo. A mente humana é uma força poderosa e também uma das maiores armadilhas que existem. Quantas vezes você não dormiu à noite por causa de pensamentos que nem eram reais? Quantas conversas que nunca aconteceram já roubaram sua paz? Quantas decisões você deixou de tomar porque imaginou o pior? Essa prisão silenciosa, que não tem grades nem muros, está dentro da sua cabeça. E o mais cruel é que você nem percebe que está nela, até que já tenha perdido tempo, energia e até oportunidades. Dominar seus pensamentos é, talvez, o desafio mais urgente que você tem hoje. Os estoicos sabiam disso como ninguém. Epicteto dizia: "Não são os eventos que nos ferem, mas a opinião que temos sobre eles." Ou seja, o problema raramente está do lado de fora, está no filtro com que você enxerga o mundo. 2 pessoas podem passar pela mesma situação e reagir de formas completamente opostas. A diferença está no que cada uma alimenta dentro de si. Uma mente treinada é uma fortaleza. Uma mente solta é um campo de batalha perdido. E você? Tem treinado a sua ou apenas deixado ela correr solta, criando monstros onde só há sombras? Talvez você repita mentalmente frases como: "Eu não sou bom o bastante. Isso nunca vai dar certo. Todo mundo está melhor do que eu." Essas não são verdades. São crenças tóxicas, pensamentos disfarçados de fatos. Mas pensamentos não são fatos. Eles são sugestões. E você pode e deve recusar aquelas que não te servem. A mente precisa de educação, precisa de confronto, precisa de direção. Você não precisa silenciar sua mente, precisa treiná-la. E esse treinamento começa com consciência, com o simples ato de se perguntar: isso que eu estou pensando é real ou é medo fantasiado? Quando um pensamento limitante surgir, não fuja dele. Encare, responda com firmeza: pode ser difícil, mas eu vou tentar.
Não sou capaz ainda, mas estou aprendendo. Isso me assusta, mas não vai me paralisar. Sêneca dizia: uma mente em paz é uma fortaleza que nenhum inimigo pode invadir. Essa fortaleza começa com a escolha diária de não acreditar em tudo o que sua cabeça diz. Porque sim, ela mente. Ela exagera. Ela repete o que ouviu lá atrás, nas suas dores de infância, nas suas inseguranças antigas. Mas você não precisa mais ser refém disso. E sabe por onde se começa essa reconstrução? Pelo silêncio. 5 minutos por dia. Sem celular, sem barulho, sem distração. Só você e seus pensamentos. No começo, vai parecer insuportável. Sua mente vai gritar. Vai puxar sua atenção para fora. Vai tentar te vencer com ansiedade. Mas fique. Permaneça. Observe. O silêncio é o primeiro treino. E, no silêncio, você começa a notar que pode escolher, que pode deixar passar aquele pensamento destrutivo e abraçar um novo, que pode sim construir uma mente clara, firme e presente. Dominar a mente não é apagar as emoções, é aprender a não ser arrastado por elas, é criar um espaço entre o que você sente e o que você faz com o que sente. E esse espaço é onde mora o verdadeiro poder. O estoicismo é essa prática diária de reorientar a mente, de não reagir no impulso, de escolher o que você alimenta dentro de si. Cada vez que você se levanta após uma queda interna, cada vez que responde a um pensamento tóxico com lucidez, você está construindo algo precioso: liberdade. E liberdade, no fim, é saber que você não precisa acreditar em tudo o que pensa, só no que te fortalece. Agora que você começou a enxergar a força que tem ao dominar os próprios pensamentos, surge uma pergunta inevitável. Por que continuamos sofrendo tanto com coisas que estão fora do nosso controle? Quantas vezes você perdeu o sono por algo que não podia mudar? Quantas vezes se culpou por um erro que não foi seu? A mente indisciplinada não só inventa problemas, ela também insiste em resolver os que não pertencem a você. O estoicismo nos entrega aqui uma das ferramentas mais poderosas: a distinção entre o que está ao nosso alcance e o que está além dele. Marco Aurélio, em meio a pressões inimagináveis, escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará força. O sofrimento nasce, muitas vezes, da resistência à realidade. Você quer que o outro mude, que o passado se reescreva, que a vida siga um roteiro ideal, mas o mundo não se adapta às suas vontades. Quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais fraco se sente. Mais ansioso, mais frustrado, mais impotente. A verdadeira liberdade começa quando você solta, não por fraqueza, mas por sabedoria. Pense agora em tudo o que te preocupa, o que de fato depende de você. O clima, o trânsito, a reação dos outros, o julgamento alheio. Nada disso está sob seu comando. Mas o que você sente, como você reage, o que você decide fazer com o tempo que tem, isso é sua responsabilidade. A ansiedade nasce do desejo de controlar o que escapa das mãos. A serenidade nasce do foco no que está sob seus pés. E essa mudança de foco pode transformar completamente sua jornada. Faça esse exercício prático. Pegue um papel. Escreva tudo o que tem te tirado a paz. Depois marque com um C o que pode ser controlado e com um X o que não pode. Tudo que tiver um X precisa ser solto, não com revolta, mas com consciência. Solte o que não é seu. Solte o que não depende de você. Soltar é sobreviver. Soltar é viver. E isso não é desistência. É inteligência emocional. É saber que sua energia precisa ser investida onde há chance de mudança, dentro de você. Epicteto era incisivo nesse ponto. Ele dizia que a diferença entre um homem livre e um escravo está justamente em saber distinguir entre o que está e o que não está sob seu controle. Essa consciência muda tudo. Você não controla o fim de um relacionamento, mas controla como reage. Não controla a economia, mas pode decidir como gasta e investe. Não controla o tempo, mas controla como usa o agora. E esse agora é tudo o que você tem. É nesse instante que sua vida está acontecendo. Não ontem, não amanhã. Agora. A vida vai continuar sendo desafiadora. Vai continuar te frustrando, testando, empurrando você para limites. Mas quando você aceita o que não pode mudar
e assume o comando sobre o que está nas suas mãos, você se torna inabalável. Você se fortalece por dentro. Você cresce, porque o verdadeiro poder estoico não é mudar o mundo, é mudar a si mesmo diante do mundo. E isso ninguém pode fazer por você. É uma decisão diária, uma escolha íntima, um compromisso com o essencial, aquilo que está ao seu alcance, aqui e agora. Se aprender a soltar o que não está sob seu controle já é libertador, imagine agora o poder que existe em cultivar o silêncio. Vivemos em uma era de ruído. Todo mundo quer falar, todo mundo quer ser ouvido, mas quase ninguém quer escutar. E menos ainda sabem calar. O silêncio hoje parece um ato de fraqueza, como se quem não reage estivesse perdendo, como se calar fosse um sinal de submissão. Mas o silêncio, quando consciente, é uma das maiores forças que alguém pode desenvolver. Ele não significa rendição, ele significa domínio. Sêneca dizia: muitas vezes nos arrependemos de falar, mas raramente nos arrependemos de calar. A palavra falada não volta. O silêncio, por outro lado, protege. Ele observa, ele filtra, ele compreende. O impulso nos faz reagir à primeira provocação, mas o estoico respira antes de agir. Ele não é refém do ego, nem escravo da vaidade. Ele sabe que, muitas vezes, quem fala mais alto está apenas tentando esconder o próprio medo, e que a verdadeira força está em quem consegue escolher a própria resposta, não em quem reage no grito. Quantas brigas, discussões, feridas poderiam ter sido evitadas se você tivesse optado por se calar? Quantas vezes você caiu na armadilha de responder para não parecer fraco? O estoico sabe que, muitas vezes, o silêncio é o grito mais alto. Não o silêncio da covardia, mas o da sabedoria. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daquilo que te feriu. E às vezes, ser diferente é simplesmente não responder na mesma moeda. É calar onde todos gritam. É observar onde todos reagem. É ser presença e não barulho. O silêncio também é cura. Quando o mundo lá fora se cala, o mundo dentro de você finalmente pode ser ouvido. Sua intuição, sua verdade, sua dor, sua força, tudo isso mora no silêncio. Mas ele só aparece quando você para de se distrair. 5, 10 minutos por dia, sem notificações, sem música, sem tela, só você com você mesmo. No começo, a mente vai resistir, vai puxar sua atenção, vai te fazer querer levantar, mas fique mesmo assim. Porque é nesse momento que o processo de transformação começa. Comece a cultivar esse espaço sagrado dentro de si. Um espaço onde o mundo não entra, onde as expectativas dos outros não têm voz, onde os julgamentos não fazem eco. Esse é o lugar onde mora a sua essência. E quanto mais você acessa esse lugar, mais você se fortalece, mais você se reencontra, mais você deixa de viver reagindo ao mundo e começa a agir com consciência. E quando você age com consciência, tudo muda. Você fala com precisão, você decide com sabedoria, você vive com verdade. Na dúvida, silencie. Na raiva, silencie. No impulso, silencie. E quando estiver pronto para falar, que sua fala venha da paz, não da ferida. A palavra que nasce do desequilíbrio machuca, mas a que nasce do equilíbrio transforma. O silêncio não é ausência, é presença em sua forma mais pura. E quem domina o silêncio domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, esse sim, tem um poder que o barulho nunca alcançará. Porque o silêncio é onde mora a liberdade, e o mundo pode tentar te distrair, mas não pode te tocar onde você se faz inteiro. Dentro de cada pessoa existe uma dor que ainda pulsa. Pode ter sido uma perda, uma traição, um fracasso marcante, algo que ficou ali, guardado no canto da alma tentando ser esquecido, mas que volta em forma de medo, de insegurança, de bloqueio. Muitos usam essa dor como justificativa para não tentar de novo, para não confiar mais, para não se abrir. Mas o estoicismo oferece uma proposta diferente: transformar a dor em disciplina. Em vez de fugir dela, encará-la. Em vez de negar, canalizar. Porque dor sem direção devora, mas dor com propósito constrói. Sêneca dizia: a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. O que te machucou pode também te moldar.
O que te derrubou pode te ensinar a levantar com mais firmeza. As cicatrizes que você carrega podem ser feridas abertas ou medalhas de sobrevivência. Depende do uso que você faz delas. O estoicismo não romantiza o sofrimento, mas também não o desperdiça. Ele entende que a dor, por mais injusta que seja, é matéria-prima de transformação. E quando você escolhe isso, a disciplina nasce como uma consequência natural. A disciplina histórica não depende de motivação. Ela nasce da necessidade de continuar mesmo sem certezas. Reacordar mesmo quando o cansaço grita. É fazer o que precisa ser feito mesmo sem aplausos. É repetir o certo todos os dias, mesmo quando ninguém vê. Não por rigidez, mas por lealdade a um futuro que só existe se você continuar. Quantos dos seus dias têm sido guiados pela vontade momentânea? E se em vez disso, você passasse a ser movido pela convicção de que está construindo algo maior do que o seu cansaço? Epicteto, que foi escravizado, humilhado e silenciado por anos, escolheu transformar tudo isso em sabedoria. Ele dizia: não peça que as coisas sejam fáceis. Peça para ser mais forte. Isso muda tudo, porque ao mudar o foco da queixa para a força, você passa a assumir as rédeas. Você deixa de esperar que o mundo alivie o fardo e começa a treinar os ombros. E isso é disciplina. É tomar para si a responsabilidade de não ser vencido pela dor, de usá-la como combustível, de fazer com ela algo útil, digno, verdadeiro. A dor que não é tratada vira raiva, vira desânimo, vira sabotagem. Mas a dor que é encarada se transforma. Ela vira motivação para acordar mais cedo, para estudar mais, para cuidar de si. Vira coragem para dizer não, para encerrar ciclos, para mudar de direção. E, acima de tudo, vira um lembrete diário de que você sobreviveu, de que você é mais forte do que imaginava e de que você pode, sim, construir uma vida que tenha sentido mesmo depois de tudo o que aconteceu. A disciplina não é rigidez, é compromisso. É a repetição silenciosa daquilo que você decidiu fazer por você. É levantar mesmo sem aplauso. É agir mesmo sem vontade. Porque a dor já está presente, então que ela ao menos sirva a um propósito maior. Você não controla o que aconteceu, mas pode decidir o que fazer a partir disso. Pode levantar, pode recomeçar, pode construir. Porque no fim, a vida não vai te perguntar quantas vezes você sofreu. Ela vai te perguntar: o que você fez com essa dor? E que a sua resposta seja: eu me construí com ela. Depois de compreender o poder que existe em transformar a dor em disciplina, é inevitável refletir sobre o papel da rotina nessa construção. A verdade é que a vida que você sonha não será criada em um único dia de esforço, mas na repetição diária do essencial. As pessoas vivem esperando por grandes viradas. O novo ano, o novo emprego, o novo relacionamento. Mas a transformação real começa no invisível, no hábito que você mantém quando ninguém está vendo. E por isso, a rotina precisa deixar de ser um fardo e se tornar uma aliança inegociável com quem você quer ser. Marco Aurélio, com guerras em todas as fronteiras, encontrava tempo todos os dias para escrever, refletir, meditar. Ele não esperava ter tempo. Ele criava. E fazia isso não porque era fácil, mas porque era necessário. É essa consciência que separa quem sonha de quem realiza. A disciplina se materializa na rotina. Ela se expressa no acordar mesmo sem vontade, no treino mesmo sem motivação, no estudo mesmo sem resultado imediato. Ser implacável com sua rotina não é ser cruel consigo, é ser fiel, fiel ao seu futuro, fiel à sua essência. A palavra implacável assusta, parece severa, mas no estoicismo ser implacável é ser constante, é ser responsável, é não abandonar o que importa quando o ânimo some. Você já percebeu que os dias em que mais se perde são justamente aqueles em que você abandona sua estrutura? Acorda tarde, come mal, procrastina, deixa tudo solto, e de repente o dia passou, e você não sabe como. Isso não é acaso, é a ausência de sistema. E a ausência de sistema leva ao caos interno. A rotina, por outro lado, não te aprisiona. Ela te ancora. Sua rotina não precisa ser perfeita, precisa ser sólida. Não importa se hoje você só conseguiu fazer 10 minutos de leitura ou 5 de silêncio.
O que importa é que você apareceu por si mesmo. O poder está no repetir, não no exagerar. Epicteto dizia: diga a si mesmo quem você quer ser e então haja de acordo com isso. Se você quer ser alguém disciplinado, calmo, centrado, sua rotina precisa refletir isso. Não dá para querer paz vivendo em meio ao caos. Não dá para desejar força se você se abandona no primeiro cansaço. É simples. Trate-se como trataria alguém que você ama. Quem ama, cuida. E cuidado se expressa em rotina, em presença, em intenção. Você merece uma estrutura que te sustente nos dias ruins, não apenas nos dias bons. Porque os dias difíceis virão. Mas se você tiver rotina, você atravessa. Ser implacável com sua rotina é entender que cada ação, por menor que seja, molda seu caráter. A hora em que você acorda, o que você come, o que você consome mentalmente, tudo isso está construindo agora mesmo quem você será em 6 meses. E ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai levantar você da cama. Ninguém vai te lembrar todos os dias do que importa. Esse trabalho é seu. E não é fácil, mas é sagrado. Comece simples. Defina 3 pilares diários. 1 para o corpo, 1 para a mente e 1 para a alma. 30 minutos de atividade física, 20 de leitura, 10 de silêncio. Isso é mais do que a maioria faz. E se você cair, falhar e esquecer, recomece. Sem drama, sem culpa. Apenas recomece. Porque ser implacável não é não errar. É nunca desistir de si mesmo. Ao estabelecer uma rotina sólida e implacável, surge a necessidade de proteger esse espaço com algo tão importante quanto a ação, o silêncio e a sabedoria. Vivemos rodeados por vozes, notificações, opiniões. Tudo quer a sua atenção. E se você não aprender a se proteger, será engolido por um barulho que não tem fim. Mas há um detalhe ainda mais perigoso: o ruído interno. Sua mente, quando não treinada, é uma máquina de repetição. Repete cobranças, julgamentos, comparações. E você, tentando se concentrar em construir uma vida com propósito, vive distraído por ruídos que não servem a nada. Marco Aurélio já alertava: a alma se purifica quando está tranquila. A clareza nasce no silêncio. A sabedoria floresce na calma. Mas nos acostumamos a fugir do silêncio. Ele não distrai. Ele não elogia. Ele mostra a verdade. E nem sempre estamos prontos para olhar para ela. Só que é justamente aí que mora a transformação. O silêncio te mostra o que você sente, o que você evita, o que você precisa enfrentar. É nele que você reencontra sua intuição, seu caminho, sua força. O mundo quer te tirar disso o tempo todo, mas você pode resistir. A sabedoria também não grita, ela sussurra. Ela chega quando você cala, quando você ouve com profundidade, quando você reflete em vez de reagir. Pense nos grandes sábios da história. Não eram os mais barulhentos, mas os mais atentos. Os que sabiam calar na hora certa. Os que ponderavam antes de agir. Os que compreendiam que nem tudo precisa de resposta. Às vezes, o verdadeiro poder está em não dizer nada. E hoje, cercar-se de silêncio e sabedoria é um ato de resistência. Um território sagrado que você constrói dentro de si. Comece pequeno. Separe 5 minutos por dia sem distrações. Apenas você, sua respiração e sua presença. No começo, sua mente vai resistir, vai tentar fugir, vai criar desculpas. Mas insista, porque nesse silêncio mora a voz que você perdeu no meio do barulho. É ali que você escuta sua verdade. E junto ao silêncio, traga com você o alimento mais nobre, sabedoria real. Leia um texto de Epicteto, de Marco Aurélio, de Sêneca. Pegue uma frase apenas e reflita sobre ela ao longo do dia. O que ela te ensina? O que ela pede de você? Sabedoria não é acumular frases, é deixar que elas te modifiquem. Filtrar o que entra na sua mente é um ato de sobrevivência emocional. Nem toda opinião merece sua atenção. Nem toda notícia merece seu desequilíbrio. Nem toda crítica precisa ecoar dentro de você. Quando você começa a se cercar de silêncio e sabedoria, percebe o quanto vivia no automático, sendo influenciado por ruídos inúteis. Você começa a se lembrar do que realmente importa. Você para de reagir e começa a escolher. Você se reconstrói por dentro. E reconstruído, passa a impactar o mundo com mais serenidade, mais clareza,
mais verdade. O mundo não vai parar de gritar, mas você pode aprender a silenciar por dentro, e esse silêncio será sua âncora, sua clareza, sua proteção. Será o lugar onde você se cura, se escuta, se reconecta. Então hoje, faça esse pacto com você mesmo. Crie seu espaço de silêncio. Alimente-se de sabedoria viva. Seja o guardião da sua mente. E veja como, mesmo em meio ao caos, você pode se tornar como uma rocha, firme, sereno, intocável. Porque o verdadeiro poder não está em gritar mais alto. Está em saber ouvir quando tudo em volta grita. E agir com consciência quando todos só reagem. Depois de criar esse território interno de silêncio e sabedoria, uma nova questão emerge com clareza. Você está vivendo sua própria vida ou está vivendo a vida que os outros esperam de você? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela carrega o peso de muitas existências sufocadas. Pessoas que acordam todos os dias fingindo, sorrindo para agradar, aceitando rotinas que não fazem sentido, mantendo vínculos que esgotam. E tudo isso por medo de decepcionar, por receio de ser mal visto, por necessidade de aceitação. O estoicismo oferece um corte direto. Você não deve nada a ninguém, além de ser você mesmo. Essa afirmação pode soar egoísta para quem aprendeu a se anular, mas não é egoísmo, é responsabilidade, é integridade, é assumir que a sua única obrigação real é com a sua consciência. Epicteto dizia: se quiser ser livre, seja você mesmo. A prisão começa quando você tenta agradar a todos. Quando diz sim querendo dizer não. Quando se molda às expectativas alheias e esquece de perguntar: o que eu quero? O que faz sentido para mim? A necessidade de agradar é uma das armadilhas mais sutis da mente, e quanto mais você cede a ela, mais distante fica de si. É assustador perceber quantas decisões você toma, baseado no medo da rejeição. Você aceita convites que te desgastam, mantém amizades que já morreram, se veste como esperam, posta o que parece certo. Tudo para caber em um modelo que não foi feito por você. Aos poucos, você vai se apagando, vai deixando de existir na própria história, vai vivendo um roteiro escrito por outras mãos. E o preço disso é alto. Você começa a se sentir vazio, desconectado, desanimado, mesmo que por fora tudo pareça estar em ordem. Mas a filosofia estoica não propõe rebeldia por rebeldia. Ela propõe liberdade com responsabilidade. Romper com esse ciclo de agradar não é virar as costas para o mundo. É virar-se de volta para si mesmo. É dizer sim quando for real e dizer não quando for necessário. É colocar limites. É se posicionar sem culpa. Porque a verdade é que quem vive tentando agradar a todos acaba traindo a si mesmo. E isso, cedo ou tarde, cobra um preço, em forma de cansaço, frustração, amargura. Sim, vão te chamar de egoísta. Sim, algumas pessoas vão se afastar. Sim, algumas relações vão mudar. Mas isso não é sinal de erro, é sinal de realinhamento. As conexões que merecem ficar permanecerão. As outras só estavam ali enquanto você se anulava. Não peça desculpas por cuidar da sua saúde mental. Não se justifique por seguir um caminho que seus pais não escolheram. Não se envergonhe por dizer não àquilo que te fere. A única vida que você pode viver é a sua. E viver com verdade atrai respeito, atrai autenticidade, atrai paz. Você merece se libertar da culpa, da obrigação de agradar, da necessidade de ser perfeito aos olhos dos outros. Respire fundo. Solte o peso que não é seu. Escolha a si mesmo e veja como tudo ao redor começa a se organizar. Não porque o mundo muda, mas porque você muda. E ao mudar por dentro, suas escolhas mudam, seus vínculos mudam, sua presença muda. E essa mudança, mesmo silenciosa, é a mais poderosa de todas. Porque quando você vive com verdade, você para de pedir permissão para existir e começa a ocupar seu lugar com dignidade, firmeza e leveza. Depois de reconhecer que você não deve viver para satisfazer expectativas externas, um novo horizonte se abre, o da urgência. E não há lembrança mais poderosa sobre a urgência da vida do que a consciência da morte. Falar de morte assusta. As pessoas evitam, desviam o olhar, mudam de assunto. Mas por quê? Porque lembrar que a vida tem um fim obriga você a encarar o que está fazendo com o seu tempo agora. Os estoicos não fugiam desse tema.
Eles o colocavam bem na frente, todos os dias. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Essa não é uma frase sombria, é um conselho vital. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia: pensa todos os dias na morte para que possas viver de verdade. Quando você se lembra da morte, tudo o que é supérfluo perde força. A opinião dos outros se esvazia. O medo de errar encolhe. A pressa para agradar some. Fica apenas o essencial. O que você ama, o que você quer construir, o que te faz vibrar. Lembrar da morte é um antídoto contra a perda de tempo. É um empurrão diário para viver com mais urgência e intenção. Quantas vezes você adiou um projeto porque achou que teria tempo depois? Quantas palavras deixou de dizer, achando que teria outra chance? Quantos abraços, quantos pedidos de perdão, quantos eu te amo ficaram engavetados, esperando um momento que nunca chegou? A morte não avisa, ela não marca a hora. E essa realidade, embora dura, é libertadora, porque ela te mostra que o agora é tudo o que você tem, não o ontem, não o amanhã, agora. E a pergunta que o estoicismo faz é simples: se hoje fosse seu último dia, o que você faria diferente? Sêneca já dizia: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito tempo. Vivemos como se a vida fosse infinita, como se sempre houvesse mais um dia para começar, para consertar, para mudar, mas o tempo escorre como areia entre os dedos. E se você não estiver atento, ele se vai, junto com seus sonhos, suas chances, sua verdade. Por isso, os estoicos traziam a morte para perto, como um conselheiro silencioso, como um lembrete prático. Antes de tomar decisões, perguntavam: isso vale o tempo que me resta? Essa pergunta muda tudo. Ela filtra, ela simplifica. Você para de discutir por bobagens, para de se ofender com tudo, para de dar atenção ao que não edifica. A morte, quando lembrada com sabedoria, te ensina a viver com mais leveza, com mais presença, com mais gratidão. Te ensina a amar melhor, a perdoar mais rápido, a agir com mais coragem. E, acima de tudo, te ensina a honrar o tempo que ainda tem. Porque no fim não importa quantos dias você viveu, importa como você viveu cada um deles. Quando a morte se torna um lembrete constante, a vida se torna uma escolha mais consciente. Você começa a dizer mais sim ao que importa e mais não ao que consome. Começa a sair do automático. Começa a construir com intenção. E quando o último dia chegar, porque ele vai chegar, que ele te encontre leve, em paz, com a certeza de que você viveu de verdade. Que você não apenas existiu, mas tocou o mundo com sua presença. E essa é a verdadeira vitória. Viver com tanta inteireza que nem a morte pode apagar o que você foi. Quando você passa a viver com a morte como conselheira, inevitavelmente surge a necessidade de proteger aquilo que é mais precioso: o seu tempo, a sua energia, a sua alma. E um dos atos mais transformadores que você pode praticar é simples, mas desafiador: dizer não. Dizer não para o que esgota, dizer não para o que não faz sentido, dizer não para o que te afasta de si. Durante muito tempo, fomos condicionados a acreditar que negar é egoísmo, que recusar é falta de amor, que colocar limites é frieza. Mas a verdade é o oposto. O não pode ser o gesto mais profundo de amor próprio. Crescemos aprendendo a dizer sim para tudo. Sim para os convites que nos desgastam. Sim para os compromissos que nos sobrecarregam. Sim para agradar, para manter a paz, para não desapontar. Mas a cada sim que você diz com o coração gritando não, um pedaço seu se perde. Um traço da sua autenticidade se dissolve. E você vai vivendo uma vida feita de concessões silenciosas. Isso com o tempo vira cansaço sem nome, tristeza sem explicação, angústia sem causa. A vida fica pesada, não pelo que você faz, mas pelo que você tolera. A filosofia estoica nos lembra que liberdade verdadeira começa com domínio interno. E um dos primeiros atos de domínio é o não. Epicteto ensinava: não é livre aquele que não consegue dizer não às próprias paixões, nem ao que os outros desejam que ele faça. Ou seja, dizer não não é apenas um limite, é uma declaração de independência. É você se colocando no centro da sua própria vida e dizendo: a partir daqui quem decide sou eu. É curioso como temos mais facilidade em dizer não para nossos desejos do que para as vontades alheias, como se o outro sempre viesse antes. Mas há um custo alto nisso.
Quando você se nega descanso, prazer, autocuidado para atender o outro, quem você está decepcionando no fundo é você. Você está se traindo, está apagando sua voz. E essa traição silenciosa cobra um preço emocional pesado. Vem em forma de estafa, de irritação constante, de vazio. E não se trata de ser radical, de virar as costas para o mundo. Trata-se de maturidade emocional, de saber quando ceder e quando proteger seu espaço, sua energia, sua sanidade. Porque se você não traçar limites, o mundo invade. E ele invade sem pedir licença. Você não precisa atender todas as ligações. Não precisa aceitar todos os convites. Não precisa se justificar o tempo todo. O seu não pode ser calmo, respeitoso, mas firme. Porque pessoas sem limites se tornam invisíveis até para si mesmas. E quando você se abandona, tudo ao redor começa a pesar. As relações se tornam cansativas. Os dias se arrastam. O corpo reclama. E a alma se silencia. O não é um filtro. Ele separa o que te fortalece do que te enfraquece. Ele te devolve tempo, foco, clareza. Marco Aurélio, com o império nas mãos, dizia: poucas coisas são tão poderosas quanto uma alma que conhece seus próprios limites. Essa frase deve ecoar em você sempre que o medo de decepcionar aparecer, porque sim, você vai decepcionar pessoas. Sim, vai perder vínculos, mas só permanecerá ao seu lado quem respeita a sua verdade. Dizer não é um gesto de amor. Amor por si, pelo seu tempo, pela sua saúde mental. É o começo de uma vida com mais autenticidade, mais leveza, mais presença. E quanto mais você diz não ao que te desconecta, mais espaço cria para dizer sim ao que realmente importa. Depois de aprender a dizer não com firmeza e consciência, surge naturalmente a pergunta: se eu tenho o direito de escolher, o que quero escolher de verdade? Qual é a direção que dá sentido à minha vida? O estoicismo responde com clareza: construa um propósito indestrutível. Não um objetivo superficial, mas um norte que resista às tempestades. Algo que, mesmo quando tudo desaba, ainda esteja lá. Algo que faça você levantar da cama, não por obrigação, mas porque existe algo dentro de você que pulsa, que chama, que exige ser vivido. O verdadeiro propósito é uma âncora em meio ao caos. E se ao ouvir isso você percebe que ainda não encontrou esse propósito, tudo bem. Talvez ele não esteja ausente, talvez esteja apenas abafado, sufocado sob obrigações sociais, medos antigos, expectativas alheias. A vida moderna nos empurra para longe de nós mesmos. E aos poucos, a gente se perde. Vai cumprindo funções, fazendo o que é esperado, seguindo caminhos já prontos. E o pior é que isso pode até parecer normal. Mas a alma sente, e ela se entristece em silêncio. Marco Aurélio dizia: não perca mais tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja um. O propósito não se encontra pronto em uma gaveta escondida. Ele se constrói. Tijolo por tijolo, escolha por escolha. E tudo começa com silêncio e escuta interna. O que te move de verdade? O que te revolta? O que te inspira? O que faz seu coração acelerar? Quais dores da sua história poderiam se transformar em direção? O propósito quase sempre nasce da dor que você decidiu não ignorar. Ele não surge de prazeres passageiros, mas de uma dor profunda que foi transformada em missão. Sêneca comparava a vida a uma peça de teatro. Não importa quanto tempo ela dure, mas como é representada. Viver com propósito exige coragem para abandonar o personagem que agrada aos outros. Exige coragem para sair de uma carreira que te adoece, de uma rotina que te esgota, de uma máscara que te esconde. Você precisa estar disposto a se perguntar com sinceridade: se eu pudesse recomeçar hoje, o que faria diferente? E mais que isso, o que está me impedindo de começar? O estoico responde: comece, mesmo que aos poucos, mesmo sem saber todos os passos, mesmo se ninguém entender. Comece porque você sente que aquilo é verdade. O propósito verdadeiro não é um destino, é um caminho, e esse caminho é muitas vezes solitário. Nem sempre haverá reconhecimento, incentivo, companhia, mas o propósito te sustenta. Ele é o chão nos dias ruins, é o farol quando tudo parece escuro. Ele não termina em você, ele transborda, ele toca outras vidas, mesmo sem querer. Ele inspira, cura, provoca, e mesmo que um dia você parta,
ele continua ecoando. Porque o verdadeiro propósito não se mede em coisas, mas no impacto que você deixa nas pessoas. Epicteto dizia: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. E o propósito, quando é verdadeiro, simplifica sua vida. Ele afasta o supérfluo. Ele te mostra o que importa. Ele te acorda com força e te guia com leveza. Você não precisa de fama, nem de aplauso, nem de validação. Você precisa de verdade, de um porquê tão forte que resista às quedas. E quando encontrar esse porquê, você verá. A vida não será mais sobre sobreviver, mas sobre construir, com alma, com presença, com intenção. Esse é o poder de um propósito inquebrantável. Se construir um propósito é o ponto de partida, reconhecer que você é o seu maior projeto de vida é o passo que torna tudo real. Desde cedo, nos ensinam a valorizar o que está fora. A carreira, a casa, o carro, o corpo ideal. Mas ninguém nos diz que, se você estiver em ruínas por dentro, nada do lado de fora vai preencher. O maior projeto que você pode construir nesta vida é você mesmo, sua consciência, sua força, sua paz. E esse projeto exige dedicação diária. Não perfeição, mas presença. Não pressa, mas profundidade. Marco Aurélio dizia: dê a si mesmo um retiro interior e renove-se constantemente. Esse é o chamado que poucos escutam. A maioria tenta consertar o mundo sem antes cuidar da própria alma. Vive tentando agradar, vencer, produzir, mas raramente para se entender, para se escutar, para se curar. E o resultado é uma geração que conquista muito por fora e desmorona por dentro. Ansiedade, angústia, insatisfação constante. Tudo isso é sintoma de uma vida desconectada da essência. É como construir um castelo sobre areia, bonito por fora, instável por dentro. Olhar para si não é egoísmo, é responsabilidade. É entender que você é o único território que realmente controla. Que tudo começa em você. Suas relações, sua saúde, sua paz. Quando você está inteiro, o mundo ao seu redor se organiza. Quando você está forte, os desafios não te quebram, te moldam. Quando você está em paz, você para de guerrear com o que não merece sua energia. E essa construção é lenta, é íntima, é silenciosa, mas é a mais importante da sua vida, porque ela vai caminhar com você até o último dia. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você responde. E essa resposta vem da sua estrutura interna, vem do que você cultiva diariamente dentro de si. Não adianta esperar a crise para começar a se fortalecer. Você precisa se preparar antes. Precisa ser o arquiteto do seu caráter, o engenheiro das suas emoções, o jardineiro da sua própria mente. E tudo o que você cultiva hoje, hábitos, pensamentos, atitudes, são as sementes que você vai colher amanhã. É inevitável. A colheita é certa. A escolha é sua. Trate-se com prioridade, com respeito, com consistência. Não como alguém que só merece cuidado quando estiver esgotado, mas como alguém que precisa ser cuidado todos os dias, porque esse corpo, essa mente, essa alma são o seu templo. O seu legado não está nos títulos que você vai acumular, mas na versão de si mesmo que você vai construir ao longo da vida. E essa construção não precisa ser grandiosa de uma vez. Precisa ser constante, um pequeno ajuste, um passo com intenção, um ato de coragem por dia. No fim, tudo vai embora. Os bens, o status, as conquistas externas. Mas aquilo que você construiu em si, isso ninguém pode tirar. Você é o único projeto que vai caminhar com você até o último suspiro. E a pergunta final é simples: como você quer ser lembrado? Que marca quer deixar? Que tipo de pessoa está se tornando? A resposta não vem de fora. Ela começa hoje, nas pequenas escolhas, no cuidado com a própria alma. Você não é obra pronta, mas é obra em progresso. E isso é o mais bonito de tudo. Agora que você compreende que sua vida é o projeto mais importante que já vai existir, surge uma pergunta inevitável. O que você está fazendo com esse projeto? Está construindo com intenção ou apenas remendando o que sobra do dia? Está se tratando com a dedicação que oferece aos outros ou está sempre se colocando por último? O estoicismo nos chama à responsabilidade. Se você não cuidar de si, ninguém vai fazer isso por você.
Não por maldade, mas porque cada um carrega seus próprios pesos. E se você não se tornar sua prioridade, ninguém te colocará nesse lugar. A verdade é que a maioria das pessoas vive em estado de distração contínua. Acorda já olhando o celular, responde a 1000 mensagens antes de escutar os próprios pensamentos. Entra em demandas alheias antes de perguntar como está de verdade. E com o tempo, essa ausência de si mesmo se transforma em exaustão, em perda de direção, em uma vida que parece cheia por fora, mas vazia por dentro. Você está presente em todos os lugares, menos em si. Está disponível para todos, menos para suas necessidades mais profundas. Mas isso pode mudar, a qualquer momento. Não importa quantos anos você viveu sem se priorizar. O momento de recomeçar é sempre agora. Comece aos poucos. Antes de entrar no mundo dos outros, entre em você. Antes de resolver problemas externos, escute o que sua alma está pedindo. Antes de se cobrar mais produtividade, se pergunte se você está descansado. Essa mudança de lógica pode parecer pequena, mas ela muda tudo, porque muda o lugar de onde suas decisões nascem. E quando você age a partir de si, e não da expectativa dos outros, você começa a viver com verdade. Esse reencontro consigo mesmo exige prática e exige vigilância, porque o mundo vai continuar te puxando para fora. Mas você pode aprender a voltar, a se recentrar, a se lembrar todos os dias de que você é o centro da sua própria vida. E isso não é egoísmo, é sabedoria. Porque quanto mais inteiro você estiver, mais você terá a oferecer. Mais saudáveis serão suas relações, mais equilibradas suas escolhas, mais profunda sua presença. Você começa a caminhar com leveza, porque não carrega mais o fardo de se ignorar. Você se escuta. E quem se escuta, vive melhor. Isso não quer dizer que você não terá dias ruins. Vai ter. Mas mesmo nos dias difíceis, você pode continuar se escolhendo. Pode continuar aparecendo para si. Pode continuar cultivando pequenos hábitos que sustentam sua mente e seu corpo. A diferença não está em nunca cair. Está em ter estrutura para se levantar. Está em ter um sistema que te apoia quando a motivação falha. Está em não depender da sorte, mas da disciplina. E essa disciplina começa com pequenos gestos. Dormir bem, comer com presença, exercitar-se com respeito, cultivar silêncio, filtrar informações. Você é o arquiteto do seu destino, mas também é o operário que põe a mão na massa todos os dias. E essa construção, íntima, silenciosa, constante, é a que vai te acompanhar até o fim, quando tudo ao redor parecer incerto, que você possa olhar para dentro e ver firmeza. Quando o mundo te testar, que você tenha dentro de si um chão sólido. Quando tudo parecer ruir, que você tenha um lugar seguro. Você mesmo. Esse é o maior presente que pode se dar. E isso, mais do que tudo, depende das escolhas que faz hoje, agora. Ao perceber que você pode ser seu próprio porto seguro, nasce uma sensação nova. Liberdade. Não a liberdade ilusória de fazer o que quiser sem consequências, mas a liberdade de ser quem você é, com verdade e inteireza. E essa liberdade tem um custo. Ela exige escolhas. Escolhas difíceis, muitas vezes solitárias, quase sempre incompreendidas, mas que são essenciais para que você não se perca de si mesmo. A vida vai te oferecer atalhos, distrações, promessas fáceis, mas só você pode decidir permanecer no caminho que constrói quem você quer ser. O estoicismo ensina que essa construção não é feita em grandes gestos, mas em decisões diárias. Acordar cedo mesmo cansado, cuidar da alimentação mesmo sem vontade, dizer não mesmo sentindo culpa, agir com firmeza mesmo com medo. São essas pequenas posturas que constroem o alicerce de uma vida forte. Porque força verdadeira não é gritar mais alto. É manter a calma quando tudo grita. É ser leal a si mesmo quando ninguém está olhando. É não trair sua consciência mesmo quando seria mais fácil ceder. Isso é integridade. Isso é presença real. E nesse caminho, é natural que você se sinta só em alguns momentos. Porque escolher viver com consciência te afasta de muitas pessoas. Te afasta de conversas vazias, de relacionamentos tóxicos, de ambientes que não te nutrem. Mas essa solidão não é ausência, é presença qualificada, é espaço para reencontrar sua verdade. Marco Aurélio dizia:
Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. E isso muda tudo, porque quando você entende que não pode controlar o mundo, mas pode se dominar diante dele, você começa a se tornar inabalável. Essa força não nasce pronta, ela se constrói, tijolo por tijolo, queda por queda, escolha por escolha. Não espere se sentir forte para começar. Comece mesmo se sentindo fraco. Comece mesmo com dúvidas, mesmo tropeçando. Porque o que te fortalece não é a ausência de erro, é a repetição consciente, é acordar um pouco mais centrado, é reagir com um pouco mais de calma, é lidar com um problema de maneira um pouco mais lúcida. E quando você percebe, essa força se acumulou. Ela virou caráter, ela virou postura, ela virou seu novo jeito de existir. A disciplina não é uma armadura que te impede de sentir. Ela é um alicerce que te impede de desabar. É ela que te permite ter constância quando o mundo oscila, que te mantém firme quando tudo tenta te desviar, que te lembra quem você é quando tudo à volta tenta te confundir. E essa disciplina começa com o simples hábito de lembrar, todos os dias, do porquê você começou, do porquê escolheu esse caminho, da dor que quer transformar, da paz que quer construir, da pessoa que você está decidindo se tornar. E talvez esse processo leve anos, talvez leve a vida toda, mas vale cada esforço, porque não existe investimento maior do que investir em si. Não existe construção mais nobre do que a da sua própria presença. E não existe conquista mais profunda do que olhar no espelho e reconhecer: eu estou me tornando alguém que respeito, alguém que age com verdade, que escolhe com consciência, que vive com intenção. E isso, no fim das contas, é o que separa quem apenas passa pelo mundo de quem deixa uma marca real. Você está nesse caminho, e ele está te moldando. Quando você escolhe o caminho da construção interior, não há mais volta. Mesmo que tropece, mesmo que duvide, algo dentro de você já despertou, e esse despertar não se apaga. Você começa a enxergar o que antes ignorava, começa a perceber as escolhas automáticas, os padrões repetidos, os sabotadores silenciosos. A consciência se expande, e junto com ela vem a responsabilidade. Agora você sabe, e sabendo, não pode mais fingir que não vê. Essa é a maturidade, não a ausência de falhas, mas a decisão firme de não viver mais como antes. Viver com consciência exige cortes. Cortes em hábitos, em distrações, em relações. Muitas vezes, você vai precisar soltar o que parece confortável para dar espaço ao que é verdadeiro. E isso dói, porque há vínculos que foram construídos sobre a sua ausência. Pessoas que se acostumaram com a sua versão anulada. E quando você começa a se respeitar, inevitavelmente decepciona quem se beneficiava do seu silêncio. Mas a verdadeira paz não nasce da aceitação externa. Ela nasce da coerência interna. E essa coerência só é possível quando você começa a dizer sim para o que honra a sua verdade. Sêneca dizia: a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la. A maioria das pessoas não vive, apenas repete, acorda, trabalha, reclama, dorme. E no fundo, sente um vazio que não sabe nomear. Esse vazio não é falta de tempo, é falta de sentido, é a ausência de direção, é a desconexão da própria alma. Mas quando você reencontra esse fio condutor, mesmo os dias simples ganham profundidade. Você passa a viver com mais presença, mais atenção, mais intenção. Você começa a saborear a vida, não só a atravessá-la. É por isso que construir uma vida com propósito exige uma pergunta diária. Isso que estou fazendo me aproxima ou me afasta de quem quero ser? Essa pergunta é um filtro poderoso. Ela impede que você viva no piloto automático. Ela te obriga a refletir antes de agir. E com o tempo, ela se torna parte de você. Não como cobrança, mas como bússola. E então você percebe, não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas caminhar, todos os dias, um pouco mais em direção ao seu centro. Um pouco mais em direção à sua essência. Nesse caminho haverá recaídas. Haverá dias em que você vai se distrair, se perder, se abandonar de novo. Mas isso não é fracasso. É parte do processo. O importante é o retorno, é o recomeço, é a escolha diária de voltar para si, de lembrar que você merece constância mesmo nas falhas, que merece respeito mesmo nos tropeços,
e que o mais importante não é nunca cair, mas nunca desistir. O estoico não busca perfeição, busca firmeza, busca presença. Busca um passo de cada vez, com a alma desperta e os pés firmes no chão. Você é um processo em andamento, uma obra em construção, um caminho sendo trilhado. E o mais belo de tudo é que essa jornada é sua. Ninguém pode vivê-la por você. Ninguém pode sentir por você, escolher por você, crescer por você. Esse trabalho é seu. E quanto mais você se compromete com ele, mais forte se torna, mais claro, mais livre, mais inteiro. E aos poucos, sem alarde, você percebe, não precisa mais de aprovação. Não precisa mais se justificar. Você apenas vive com a paz de quem sabe que está fazendo o que precisa ser feito. E isso basta. Com o tempo, ao viver esse processo de reconstrução e presença, algo em você começa a se firmar. As dúvidas ainda vêm, os medos ainda surgem, mas há um centro, um chão, uma força interior que antes não existia. Essa força não é arrogância, não é dureza, é estabilidade, é saber que, mesmo no caos, você tem a si. E nesse ponto da jornada, uma nova camada de sabedoria se revela, a importância de simplificar, de tirar o excesso, de soltar o que é ruído, porque quanto mais você avança, mais percebe que o essencial é invisível e silencioso. O mundo está cheio de distrações disfarçadas de obrigações. Você se enche de compromissos, de pendências, de metas que nem são suas. E tudo isso vai te afastando do que importa. O que era para ser produtividade vira sobrecarga. O que era para ser conexão vira comparação. O que era para ser vida vira correria. E no meio dessa avalanche, você se esquece de respirar, de sentir, de escutar. Mas o estoicismo nos lembra, a alma precisa de espaço. E esse espaço só nasce quando você tem coragem de dizer, isso não é mais necessário. Simplificar não é empobrecer, é enriquecer o que realmente importa. É trocar quantidade por qualidade. É parar de correr atrás de tudo e começar a caminhar com calma em direção ao que faz sentido. Epicteto dizia, a riqueza não está em ter muitas posses, mas em ter poucas necessidades. E essa frase é um convite a revisar sua vida. O que você está carregando que já deveria ter soltado? Quais compromissos ainda mantém por medo de parecer ingrato? Quais hábitos consome apenas porque todos fazem igual? Está na hora de limpar o terreno da sua existência. Comece aos poucos, um compromisso desmarcado, um objeto doado, uma rotina simplificada, um tempo reservado só para você. Aos poucos a leveza volta, a mente respira, o corpo agradece e a alma começa a florescer de novo, porque o silêncio e a presença precisam de espaço, e o espaço só nasce onde há desapego. Isso vale para tudo, para os objetos, para as tarefas, para os relacionamentos. Nem tudo que está com você precisa continuar. Nem toda história precisa ser mantida. Nem todo vínculo é sagrado. E não tem problema em encerrar ciclos. O problema é continuar em ciclos que te esvaziam. O simplificar também se estende aos pensamentos. Você não precisa resolver tudo. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa prever todos os cenários. Quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais se afasta da serenidade. O estoico confia no agora. Ele faz o que precisa ser feito com o que tem no momento presente e solta o que está além. Isso é maturidade. Isso é leveza. Isso é liberdade verdadeira. A vida não precisa ser um campo de batalha permanente. Ela pode ser um caminho firme, mesmo com pedras, desde que você saiba onde está pisando. E ao simplificar, você se aproxima de algo raro, autenticidade. Você começa a viver com mais verdade, começa a falar menos e sentir mais, começa a buscar menos e ser mais. E então percebe, a paz que buscava não estava no controle nem na conquista, estava no desapego, estava na clareza, estava na coragem de tirar o excesso para ver o que sobra, e o que sobra, se for verdadeiro, é o que deve ficar. O resto, agradeça e solte, porque você não precisa de muito para viver bem, só precisa de coragem para abrir mão do que nunca foi necessário. Ao simplificar, você abre espaço para um tipo de riqueza que não se mede em números,
A integridade. Ser inteiro, ser coerente, ser fiel à sua essência. Esse é o ouro do espírito. E a integridade começa quando suas ações refletem o que você diz, e o que você diz reflete o que você acredita. No mundo de hoje, onde todos querem parecer algo, ser algo real é revolucionário. Não é sobre impressionar, é sobre sustentar. Não é sobre a imagem, é sobre a raiz. E uma vida enraizada em valores sólidos não balança com qualquer vento. O estoicismo não exige que você seja perfeito, mas exige que você seja honesto. Honestidade com os outros, sim, mas principalmente honestidade consigo mesmo. Não há crescimento verdadeiro onde há auto-engano. Você pode até enganar o mundo com sorrisos e frases prontas, mas a alma sabe. Ela sente quando você está traindo seus princípios. Ela sente quando você está cedendo demais, mentindo para caber, sorrindo para suportar. E quanto mais você finge, mais longe fica de si. A integridade é o retorno. É o momento em que você para tudo e diz: eu não vou mais me trair. Marco Aurélio escrevia todos os dias para si mesmo, não para ser lido, mas para lembrar quem ele era. Em meio ao caos, aos conflitos, à fama, ele precisava manter vivo o que era essencial. Esse é um dos maiores ensinamentos estoicos: a importância da autoescrita, da reflexão constante, do retorno diário ao seu eixo. Não confie demais na memória. Não confie demais no momento bom. A mente é volátil. O mundo é instável. Mas se você cria um espaço diário para se encontrar, você começa a construir estabilidade interna, mesmo que tudo lá fora mude o tempo todo. Uma prática simples e poderosa é escrever todos os dias 3 coisas: no que eu fui coerente hoje, no que eu me traí e o que eu posso ajustar amanhã. Isso não é cobrança, é lucidez. É a decisão diária de viver com mais verdade. E com o tempo, você percebe. As pequenas incoerências vão diminuindo. Os desvios vão se tornando mais raros. E a sua postura começa a falar mais alto do que qualquer justificativa. Você não precisa se explicar tanto quando sua presença transmite integridade. Você não precisa provar nada quando sua energia já mostra quem você é. Viver com integridade também é aceitar que você vai incomodar. Vai incomodar quem se acostumou com sua versão passiva. Vai incomodar quem preferia você confuso, fraco, submisso. Mas o seu papel não é agradar, é existir com verdade. E isso é forte, isso assusta, isso muda a dinâmica dos seus vínculos. Só fica quem te respeita. Só permanece quem reconhece seu valor. E esse filtro natural é doloroso no começo, mas profundamente libertador depois. Porque a vida se torna mais leve quando você para de atuar e começa a simplesmente ser. No fim das contas, integridade é paz. É deitar à noite sabendo que foi você mesmo o dia inteiro, que não precisou vestir máscaras, nem fazer teatrinho, nem se esconder. É poder olhar no espelho e sentir respeito, não por ser perfeito, mas por estar tentando de verdade, por estar se ajustando, se limpando, se fortalecendo. A integridade não é um destino final, é uma escolha que se renova todos os dias. E quanto mais você a cultiva, mais percebe que esse é o único caminho que vale a pena, o da verdade com você mesmo. Quando você escolhe viver com integridade, começa a perceber que o mundo reage de forma diferente à sua presença. As pessoas sentem, elas não conseguem explicar, mas algo em você transmite firmeza. Não é rigidez, não é superioridade, é estabilidade interior. Você não se altera com qualquer vento, não se desmonta diante de qualquer olhar. E isso incomoda quem vive à deriva, incomoda quem ainda precisa da validação externa para se sentir inteiro. Mas para você, já não há retorno. O caminho da consciência é uma estrada que, depois de iniciada, não tem mais volta. E aí você entende uma verdade simples: viver com integridade é também viver com limites. Não limites impostos pelos outros. Limites que você mesmo constrói. Porque agora você sabe o que te faz bem e o que te faz mal. O que nutre e o que suga. O que edifica e o que destrói. E quando sabe disso, aprende a dizer aqui não. Aprende a se retirar. Aprende a proteger a própria energia. E não com raiva, não com explosões, mas com calma, com firmeza, com a serenidade de quem sabe que merece se preservar. A vida não te dá tempo infinito.
E por isso você precisa escolher bem onde coloca sua atenção, sua presença, seu cuidado. Quando você era menos consciente, aceitava tudo. Qualquer conversa, qualquer companhia, qualquer distração. Hoje, não mais. Hoje você escolhe. E isso faz toda a diferença, porque a direção da sua vida é definida pelas coisas às quais você diz sim, e também, e talvez principalmente, pelas coisas às quais você começa a dizer não. O estoico entende isso profundamente. Ele não perde tempo tentando mudar os outros. Ele se dedica a mudar o que está sob seu controle, sua própria resposta. Essa mudança de foco traz uma leveza que é difícil de explicar. É como se, aos poucos, a poeira que encobria sua visão fosse se assentando. Você começa a enxergar com mais clareza. As relações se tornam mais sinceras. O tempo passa a ser mais bem aproveitado. As palavras se tornam mais intencionais. E tudo isso acontece não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você escolheu presença, escolheu verdade, escolheu consciência. E essas escolhas repetidas todos os dias começam a mudar tudo ao redor. E não se engane, haverá resistência. Sua mente antiga vai tentar te puxar de volta. As pessoas à sua volta podem questionar, se incomodar, até tentar te fazer recuar. Mas você vai estar diferente, vai estar mais forte, vai estar mais lúcido. E mesmo que ainda tenha dias de dúvida, você saberá voltar, saberá se recentrar. Saberá que, mais do que tudo, a sua paz não está nas mãos de ninguém. Está em você, nas suas escolhas, na forma como cuida da própria vida, como protege a própria alma. Essa é a marca de quem despertou. Não vive mais em função do que esperam, mas do que sente. Não corre mais atrás de tudo, mas caminha com intenção. E não se perde mais nos barulhos do mundo, porque aprendeu a ouvir sua própria voz. Você não é mais quem apenas reage. Você é quem escolhe, quem responde, quem age com propósito. E isso, pouco a pouco, vai fazendo de você alguém raro, alguém que vive com verdade, que impõe presença, que inspira sem precisar dizer muito, porque a energia de quem está inteiro fala por si. À medida que você se consolida como alguém que vive com propósito, integridade e intenção, começa a entender que tudo isso não é apenas para o seu próprio bem. Existe um momento na caminhada em que a transformação interna começa a transbordar. E aí, sem perceber, você começa a tocar os outros, não com discursos, não com conselhos, mas com o exemplo. O jeito como você vive, reage, escolhe e se posiciona começa a gerar impacto. Você se torna um farol silencioso, firme, presente, sem precisar convencer ninguém. Porque a luz verdadeira não grita, ela apenas ilumina. É nesse estágio que o propósito ganha sua forma mais pura, o de servir. Servir com o que você aprendeu, servir com o que você curou, servir com o que você construiu dentro de si. Isso não significa se sacrificar, se anular ou viver em função dos outros. Significa usar sua própria jornada como instrumento de transformação. Você passou pela dor, atravessou o medo, enfrentou os fantasmas. Agora, pode ser uma presença segura para quem ainda está perdido. Pode ser uma referência silenciosa para quem ainda está tropeçando no escuro. Mas aqui está um ponto importante. Você não precisa esperar estar totalmente pronto para começar a transbordar. O mundo não precisa da sua perfeição, precisa da sua autenticidade, precisa da sua humanidade. Quando você compartilha o que está aprendendo, mesmo que ainda com dúvidas, você cria pontes, você aproxima, você quebra barreiras. As pessoas não se conectam com quem parece inalcançável. Elas se conectam com quem tem coragem de ser real. E você, ao caminhar com verdade, se torna essa presença, um elo entre o que é possível e o que já começou a se manifestar. Epicteto dizia: não busque que os eventos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como devem, e sua vida fluirá. Essa aceitação madura não é passividade, é alinhamento. É saber que o mundo não gira ao seu redor, mas que você pode fazer parte dele de forma consciente, ativa e poderosa. Servir ao mundo com sua verdade é um dos maiores atos de sabedoria. É entender que cada atitude, por menor que pareça, tem o poder de criar ondas. Um gesto de presença, uma palavra sincera, um silêncio bem colocado,
Tudo isso molda o ambiente à sua volta. E aqui nasce um novo tipo de compromisso, o de honrar o que você está construindo, não mais apenas por você, mas por todos que cruzam seu caminho. Isso não é peso, é sentido, é missão, é saber que sua disciplina, sua paz, sua força não beneficiam só a sua vida, mas todas as vidas que sua energia toca. Você se torna uma presença que cura, que inspira, que traz sobriedade em meio ao tumulto. E esse tipo de presença é cada vez mais rara, mais necessária, mais urgente. No fim, o que você está fazendo não é apenas viver, é deixar um legado. Não um legado de coisas, mas de consciência. Um legado que permanece nos silêncios que confortam, nas palavras que libertam, nos gestos que acolhem. O propósito que você construiu, a integridade que você cultivou, a disciplina que você abraçou, tudo isso se transforma em herança invisível, mas eterna, porque uma alma em paz, quando toca outra, muda tudo. E esse é o maior presente que você pode oferecer ao mundo, a sua própria transformação, vivida em voz baixa, mas com uma força que ecoa para sempre. Quando você entende que a sua própria transformação é o presente mais valioso que pode oferecer ao mundo, começa a enxergar a vida com outros olhos. Os pequenos momentos ganham um significado maior. As conversas simples se tornam mais profundas. Os desafios deixam de ser muros e passam a ser degraus. Você já não vive apenas para si, mas também a partir de si. A sua presença passa a ser reflexo do seu silêncio, sua firmeza, reflexo das quedas que superou, sua calma, fruto de tudo o que aprendeu a não controlar, e sua sabedoria, resultado direto de tudo que decidiu não mais ignorar. Essa maturidade não vem da idade, nem das experiências em si. Ela vem do olhar que você lança sobre tudo o que vive, de como você processa, de como você responde, de como você transforma. A maturidade é essa capacidade de extrair sentido até da dor, de encontrar valor mesmo nos dias cinzas, e de não se perder de si mesmo quando tudo ao redor tenta te puxar para longe. Viver com essa consciência é um ato de resistência, de lucidez, de coragem, porque exige que você esteja inteiro, mesmo quando seria mais fácil fingir. E é por isso que, ao chegar até aqui, você precisa reconhecer uma verdade. Tudo o que você precisa para começar já está em você. Toda a força, toda a clareza, toda a direção. Às vezes abafadas, às vezes esquecidas, mas nunca perdidas. Você não precisa esperar mais, não precisa de garantias. Só precisa de uma escolha, a escolha de se manter firme, de se comprometer com a própria verdade, de construir por dentro o que ninguém pode tirar de você. Porque a sua vida não é um ensaio, é o palco real. E o tempo de assumir o papel principal é agora. Você já percorreu os caminhos do estoicismo com profundidade. Aprendeu a focar no que importa, a construir disciplina, a silenciar com sabedoria, a transformar a dor em força, a dizer não com amor próprio, a cultivar um propósito. Mas, acima de tudo, aprendeu que a sua existência merece prioridade e que focar em si não é egoísmo. É base, é raiz, é o que sustenta todas as suas relações, suas decisões, sua presença no mundo. Quanto mais você se fortalece por dentro, mais leve se torna por fora. E essa leveza é o que vai te levar longe. Você não precisa saber tudo, nem estar pronto. Basta dar o próximo passo com intenção. Escolher hoje um gesto que reflita o compromisso com sua essência. Pode ser pequeno, pode ser silencioso, pode ser só seu, mas que seja verdadeiro, porque é na soma desses pequenos passos que uma nova vida começa a se formar. E você que chegou até aqui, sabe, essa nova vida já começou. A cada parágrafo, a cada reflexão, a cada decisão silenciosa que você tomou ao longo desse caminho. Agora é hora de continuar, com constância, com presença, com foco. E para seguir fortalecendo esse movimento, recomendo que você mergulhe na playlist Foque em Si. Nela, você encontrará outros conteúdos que aprofundam esse mesmo propósito, o de colocar sua atenção onde ela mais importa, dentro de você. Cultive esse espaço, alimente essa jornada, porque quanto mais você se conhece, mais livre você se torna, e quanto mais livre, mais forte é a sua paz.